Bom, irmãos, vou trazer uma palavra sobre essa questão da mulher na obra do Eterno. Na verdade, fica difícil de entender porque as escrituras foram fermentadas. Como eu já falei em vários vídeos aí, e tem versículos que foram acrescentados, alguns versículos foram até mesmo mudados, por isso que é melhor usar a Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias também. Não é bom a pessoa ter só uma Bíblia em casa, ela tem que ter várias traduções para ela chegar a um entendimento correto. Então, esse tipo de estudo aqui, realmente, ele não é fácil de ser entendido, justamente porque traduções foram mudadas e versículos foram acrescentados. E aí eu quero estar mostrando para os irmãos sobre essa questão, principalmente 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 em diante, onde fala da mulher na obra do Eterno, e 1 Coríntios, capítulo 14 em diante. E aí o que acontece então, irmãos? Eu mesmo já bati de frente com esses dois versículos. Quando eu estava na Assembleia, ministrando na Assembleia, eu olhava esses versículos e ficava sem entender. Eu pensava, será que a mulher ela pode falar? Será que a mulher pode expressar na reunião da igreja ou não pode? Mas, quando a gente vai aprofundando, a gente vê que a mulher não só pode falar, como ela deve falar. Por quê? Porque ela é membro do corpo do Mashiach. Hoje, depois que eu tive o entendimento dessa questão dos nicolaítas, eu entendo perfeitamente que, se nós levarmos por esse lado, que a mulher não pode falar, nós estamos fazendo igual o sistema. O sistema tem os nicolaítas no meio deles. O que é os nicolaítas? Já trouxe uma palavra falando sobre o que é os nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. Então, quando a gente vai nas denominações, a gente consegue ver que só um grupo de pessoas funciona, só aqueles que estão em cima do púlpito, que sejam mulheres, que sejam homens. Porém, existe uma outra classe de pessoas que fica sentado nos bancos. Essa classe de pessoas sentadas nos bancos são chamados de leigos. Já a classe que está lá em cima é a classe que está subjugando, é aqueles que subjugam. Então, esse tipo de obra, o Eterno não está nela. Por quê? Porque esse tipo de obra não permite que o corpo do Mashiach cresça e seja edificado. Para o corpo do Mashiach crescer e ser edificado, todos os membros têm que trabalhar em conjunto. E aí é aonde entra essa questão, que se as mulheres não podem falar, não podem expressar, elas estão engessadas. Aí o corpo não está funcionando corretamente. É como um rim que para de funcionar, é como um fígado que para de funcionar. O nosso corpo tem órgãos. É como se uma peça do corpo ali parou de funcionar. Se parou, o corpo não vai bem. Então, toda a parte do nosso corpo ele tem que funcionar corretamente. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele nos compara com um corpo. Ele compara a igreja com o corpo do Mashiach. Se nós somos o corpo do Mashiach, cada membro tem que funcionar. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, fala que quando um membro sofre, todos os membros têm que sofrer com ele. Quando um membro se alegra, todos os membros têm que se alegrar com ele. Por quê? Porque todos formamos um corpo só. Eu não posso pegar esse dedo e cortar ele e achar que eu não preciso dele. Eu não posso cortar essa mão e achar que essa mão não precisa dela. Então, cada um tem que funcionar no corpo. Então, as mulheres, elas não são diferentes. A única questão que existe uma diferença para as mulheres, eu vou estar até lendo aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, é na questão das mulheres ensinar as doutrinas do Eterno, trazer a palavra de autoridade dentro da igreja. Isso pertence aos homens, mas não significa que as mulheres não podem ler a palavra, não podem estudar a palavra, não podem trazer um versículo, não podem louvar, não podem cantar. Pelo contrário, elas podem participar. E aí o que acontece então? Eu quero estar lendo primeiramente Timóteo, capítulo 2, e depois eu vou estar lendo 1 Coríntios, capítulo 14. Antes de eu ler esse versículo, quando eu falo sobre essa questão, por quê? Porque Yahushua, quando ele veio na Terra, ele escolheu só homens, 12 homens para ser apóstolos. Ele não escolheu nenhuma mulher para ser apóstola. Então, hoje existe dentro do sistema das denominações mulheres que são apóstolas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, quando ele enviou Tito e Timóteo para consagrar pessoas a presbíteros, consagraram somente homens.
Então, esses presbíteros, eles que têm a função de pastorear e ensinar os membros da igreja. Eles ensinam, eles aprendem com os profetas, os profetas ganham as revelações, passam para os presbíteros ensinam o resto da igreja. E aí toda a igreja agora pode compartilhar, pode evangelizar, pode pregar a palavra. Então, funciona dessa forma. Mas não se vê nas escrituras presbíteras e nem apóstolos. Mulheres, só homens. E Alcha chamou 12 homens e só se via homens na frente. E os homens têm que estar na frente. Por quê? Porque nós vamos ler aqui agora. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, o apóstolo, diz assim: tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar aí para nós. Eu não sei quem que é. Aí, o que acontece, gente? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, e enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuários suntuosos, mas que ornem, ao contrário, com boas obras, como convém às mulheres, que se professam piedosas. Durante a instrução, a mulher conserve o silêncio com toda a submissão. Aqui já começa um erro. Já começa falando que a mulher, ela deve conservar o silêncio com toda a submissão. Eu vou ler uma outra tradução agora que diz assim: a mulher aprenda em paz, plenamente submissa. Então, o que é aprender em paz? Ele está querendo, o apóstolo Paulo, o apóstolo está querendo mostrar que a mulher não pode contestar os homens quando eles estiverem trazendo uma palavra de ensinamento. Ela não tem essa autoridade para contestar um homem quando ele está trazendo a palavra de ensinamento. Ela tem que aprender em paz, ela tem que ficar quietinha sem contestar o homem que está ensinando, porque a autoridade para ensinar a palavra, as revelações do Eterno, foi dada aos homens. Aí, ó, plenamente submissa. Ele ainda continua, ele fala plenamente submissa. Agora ele vai falar por quê? Não permite que a mulher ensine ao homem. Não permite que a mulher ensine ao homem. Ela não pode ensinar os presbíteros e questionar os presbíteros, não. Essa autoridade foi dada para os presbíteros. Eles é que têm autoridade sobre as mulheres para poder ensinar elas. E diz assim: ou exerça autoridade sobre ele. Olha o que Paulo está falando. Ou exerça autoridade sobre ele. Em vez disso, ela permaneça em paz. Na outra tradução vai falar em silêncio. Não, é em paz. Por quê? Porque se ela bater de frente, ela não está em paz. Ela está contestando ele. Quem fez isso foi o espírito de Jezabel. Jezabel não era submissa ao rei Acabe. Ela batia de frente com o rei Acabe. Ela não aceitava a autoridade do marido dela. Então, todas as mulheres que estão em cima do púlpito, querendo contestar os presbíteros, querendo contestar os homens que o Eterno levantou para poder ensinar a palavra, essas mulheres estão atuando como Jezabel. E o Eterno não permite esse tipo de coisa. Então, o que acontece aqui? Ó? É tanto que no nosso meio aí já aconteceu isso. Uma mulher se levantou aí e já começou a querer trazer doutrinas, depois já começou a pregar que Alce nasceu de sexo e já queria contestar. Isso é espírito de Jezabel. Ela já estava batendo de frente. O Eterno não permite esse tipo de coisa. Então, o que acontece agora? Que vem assim, sobre ele. Em vez disso, ela deve permanecer em paz. Porque Adão foi formado em primeiro lugar. E a seguir, Eva. Além disso, Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que ao ser enganada, envolveu-se na transgressão. Agora o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele está mostrando por que essa autoridade de ensinar foi dada só aos homens e não às mulheres. Ele está mostrando por que Yahshua chamou 12 apóstolos e não chamou nenhuma mulher. Por que Yahshua chamou homens para estar na frente da obra e nenhuma mulher? Por quê? Porque o apóstolo Paulo está mostrando assim, que Adão e Eva tinham a palavra do Eterno guardada no seu coração. E Yahweh falou: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas daquela árvore que está lá no meio do jardim, daquela vocês não devem comer em hipótese alguma, porque no dia que dela vocês comerem, vocês vão morrer. E aí o que acontece? Eva foi enganada dentro da palavra. Ela foi enganada dentro da palavra do Eterno. Satanás distorceu a palavra do Eterno. Satanás falou: é assim que Yahweh disse? De todas as árvores não pode comer? E aí ele começou e foi indo, ele enganou ela dentro da palavra do Eterno. Então, o apóstolo Paulo está falando, não foi Adão que foi enganado, foi Eva que foi enganada. Então, o apóstolo Paulo, quando ele está falando, a autoridade foi dada ao homem. Por quê? Porque não foi o homem que foi enganado, foi a mulher que foi enganada, e não o homem. O homem, Adão, é uma figura de Yahshua.
Yahshua não foi enganado por Satanás. Satanás tentou usar a palavra do Eterno, distorcer a palavra do Eterno, falou assim, está escrito, transforma essa pedra em pão e mata a sua fome, porque está escrito, não só, e aí Yahshua revidou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador. Ele diz, está escrito, atira daqui abaixo e darás ordem aos teus anjos para que não tropece nenhuma pedra. Ele estava usando a palavra do Eterno, igual ele fez com Eva. Porém, Yahshua venceu ele dentro da palavra. Yahshua disse, mas também está escrito, não tentarás a Yahweh, o teu Criador. Então, Yahshua venceu ele dentro da palavra. Adão era uma figura de Yahshua. Por isso que fala que Adão, não foi Adão que foi enganado, foi Eva que foi enganada e caiu em transgressão. Então, essa autoridade foi tirada da mulher por causa disso, porque foi Eva que caiu lá no Jardim do Éden, e não Adão. Então, o que acontece? Por aqui nós já vemos que o texto está se voltando lá atrás. Paulo está voltando lá em Gênesis para mostrar o porquê que a mulher não pode ter essa autoridade na obra do Eterno. Paulo voltou lá em Gênesis para explicar isso. Ele falou, está lá atrás, em Gênesis. É Eva que caiu. É tanto que a igreja caiu. Lá, a igreja tipifica Eva. Então, o que acontece, irmãos? A autoridade para poder ministrar a palavra, os ensinamentos do Eterno, nas reuniões da igreja, ali, os ensinamentos que pertencem às revelações do Eterno, é dada aos homens. As mulheres podem aprender e podem ensinar aquilo que elas aprenderam com os presbíteros. Não tem nada de errado elas saírem de uma reunião ou até mesmo na reunião compartilhar aquilo que os presbíteros já confirmaram que é uma verdade do Eterno. Se os irmãos que estão na frente da obra, os presbíteros, testificam que aquilo ali é a palavra do Eterno, pronto, não tem nada de errado elas falarem. Aqui não está dizendo que elas têm que ficar em silêncio. Depois nós vamos ler 1 Coríntios. Aqui está falando que elas têm que ficar em paz, não contender, bater de frente com o presbítero. Elas não podem fazer isso. Agora, outros irmãos podem até questionar um presbítero. Eles podem questionar, falar, irmão, isso que você está falando é assim, 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 pronto. Porque eles também, foi dada a eles a autoridade do Eterno. Então, irmãos, nessa parte aqui, ó, eu espero que ficou claro nessa tradução aqui para os irmãos. Não está dizendo que a mulher aprenda em silêncio, mas que ela aprenda em paz, com toda a submissão. Ela não pode bater de frente com os homens, como Jezabel bateu de frente com o rei Acabe e não aceitava a autoridade dele. Tem mulheres que querem bater de frente, como eu falei para os irmãos aí. Tem mulher que levantou no nosso meio, questionando e batendo de frente, está aí hoje, da maneira que está aí. Então, o que acontece? Deixa eu ler aqui agora a importância da mulher funcionar nas reuniões, que elas não é questão delas ficarem caladas, porque Shaul, ele estaria se contradizendo entre si. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos que o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, na verdade, ele é realmente um acréscimo, onde fala que não permite que a mulher ensine, que ela fique calada na reunião. Esse versículo, ele realmente é um acréscimo. Porque se ele não é um acréscimo, o próprio apóstolo Shaul, o próprio apóstolo Paulo, ele está entrando em choque com ele mesmo, porque em um lugar ele fala uma coisa, em outro ele fala outra. Daqui a pouco nós vamos ver o versículo. Em um lugar ele fala que as mulheres podem orar e podem profetizar. Em outro ele fala que não pode falar nada, que tem que ficar calado. Então esse versículo ele fala para ficar calado é um acréscimo. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. Então o que acontece, irmão? O corpo tem que funcionar. Aonde está isso? Efésios, capítulo 4, versículo 11. Daqui a pouco nós vamos ver que no corpo, nessa questão de todos funcionar no corpo, não existe diferença para o Mashiach entre mulher e homem. A única diferença que existe é que ele colocou homens na frente para poder receber a palavra e passar para todos. Mas depois todos têm que funcionar. Se não funcionar, o corpo está engessado. Aqui, ó. Atos, capítulo 18, versículo 24, diz assim. Deixa eu só ler o versículo aqui. Atos 18, versículo 24. 24 e 26. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era homem eloquente e versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho de Yahweh e no fervor do Espírito. Falava e ensinava com exatidão o que se refere a Yahweh, embora só conhecesse a imersão de Yohana, o batismo de João.
Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga. Tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho. Aqui está dizendo que Priscila e Áquila, quando viu Apolo pregando, eles virou e falou assim, ele é eloquente e ensina com respeito a Yaucha, está ensinando corretamente. Mas ele ainda precisa aprender mais. Ele precisa aprender porque só conhece o batismo de João. Ele conhece só o batismo. Tem alguém com o microfone ligado, irmão? Desliga para nós aí, fazendo favor. Se o irmão quiser colocar eu como anfitrião, eu desligo aqui. Deixa eu só ver se eu consigo desligar aqui. Já desliguei, meu Romildo, só está o seu, irmão. É porque eu estou recebendo os irmãos que estão entrando. Ah, tá. Aí vai desligando para frente. Então, o que acontece, irmão? Apolo, ele era versado nas Escrituras e ensinava muito bem com respeito a Yaucha. Porém, ele conhecia só o batismo de João, ele conhecia só a imersão de Alhana. Ele não sabia que as pessoas tinham que se emergir no nome de Yaucha. Que Alhana pregou o batismo de arrependimento, só até vinha aquele que era superior a ele, que é Yaucha, que as pessoas tinham que ser emergidas no nome de Yaucha. Aí o que acontece? Priscila e Áquila, uma mulher e um homem, um casal, foi ensinar para ele as verdades do Evangelho. Então, aqui eu já vejo uma mulher ensinando um homem, apesar que ela estava junto com o marido dela, né? Talvez se ela não tivesse junto com o marido dela, não... Mas mesmo assim, ela poderia virar para ele e falar, os outros presbíteros, o apóstolo Paulo, que eu já conheço, ele ensina assim, assim, assim. Poderia passar para ele, não tem nada de errado, porque ela estaria passando um ensinamento do apóstolo Paulo para ele. Mas aqui o texto diz que Priscila, que é uma mulher, e Áquila, seu marido, ensinou a Apolo. Então, não tem nada de errado uma mulher pregar e ensinar para as pessoas, levar o evangelho verdadeiro para as pessoas. Ainda mais agora que nós conhecemos o nome Iau e Yaucha. As mulheres têm que ajudar a compartilhar e levar o nome do Machia. Teve até um irmão que perguntou se uma mulher pode emergir com um irmão. Se não tiver nenhum irmão lá para poder fazer a imersão, não tem nada errado uma irmã fazer. Se uma mulher quer fazer o partir do pão e não tem nenhum irmão lá para poder orar e partir, eu não vejo nada de errado de uma mulher ir lá e fazer. Então, aqui, eu li essa passagem, eu vou ler uma outra passagem aqui no livro de 2 Reis 22, 14. Aqui diz assim, os sacerdotes Euzias e Aicã, Sapã, Açaías foram ter com a profetisa, Uda, mulher de Selum. Eles foram ter com a profetisa. Filho de Ticua, filho de Haras, guarda dos vestiários. Ela morava em Yauchalã, na cidade nova. Expuseram-lhe a questão. E ela lhe respondeu, assim fala Iau, o Criador de Israel. Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim fala Iau, eis que estou para fazer cair a desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que diz no livro que o rei de Judá acaba de ler. Porque me abandonaram e sacrificaram aos deuses, para me irritar com suas ações. Minha ira se inflamou contra esse lugar, e ela não se aplacará. Então, aqui tem o Eterno usando uma mulher para poder falar com homens, a profetisa. E são várias passagens, eu não vou ler todas as passagens que eu mostrei aqui, não, porque senão são muitas. Os irmãos quiserem anotar em casa, os irmãos podem anotar. Essa passagem aqui é 2 Reis, capítulo 22, versículo 14 e 20. As mulheres ajudavam Yaucha na questão financeira. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Elas ajudavam com dinheiro, com ofertas. As mulheres ajudavam Yaucha na sua obra. No livro de Atos, no livro de Lucas, capítulo 10, nós vemos que entra em contradição com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. 1 Coríntios, capítulo 34 e capítulo 14, versículo 34 e 35, fala que a mulher tem que aprender em silêncio nas reuniões, ela não pode questionar, não pode perguntar. Se quiserem aprender alguma coisa, interrogue seu marido na sua casa. Eu já vejo uma contradição, porque Yaucha entrou dentro da casa de Marta,
E ele ensinava para ela, e a outra lá queria tirar, falou, não, a sua irmã escolheu a melhor parte, que é aprender os ensinamentos do reino do céu. Então, Yalcha entrava dentro da casa das mulheres para ensinar as mulheres. Então, já vejo, aqui a gente começa a ver que o versículo ele é contraditório. E aí depois nós vamos ver que ele é um acréscimo. Então, as mulheres, elas, dentro das Escrituras, se a gente for pegar todas as passagens, a gente vai ver que elas têm uma importância enorme na obra do Eterno. Foram elas que ungiram a Yalcha quando ele morreu. Isso está registrado no livro de Lucas 23, versículos 5 e 6. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó, elas devem ser consideradas espirituais no Machia. Gálatas 3, versículo 28. Da mesma forma que os homens devem ser considerados espirituais perante o Eterno, as mulheres também têm que ser consideradas espirituais perante o Eterno. Elas são importantes nas orações em favor da igreja. Isso está onde? Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos, capítulo 12, versículo 12. Então, elas são importantíssimas nas orações da igreja, na intercessão em favor da igreja. Elas receberam o poder do Espírito Santo. Atos 2, versículo 11. Diz que havia uma multidão de homens e mulheres quando o Eterno derramou o Espírito Santo sobre aquele povo. Então, vem aqui, ó. Não podemos impedir Yahweh de agir. Aonde está isso? Atos, capítulo 11, versículo 17 e 18. Então, o Eterno, ele usa as mulheres da mesma forma que ele usa os homens. A única diferença é que o Eterno colocou os homens na liderança, os presbíteros. E não é um só homem lá na frente encabeçando tudo, não. É um conjunto de presbíteros. E esses presbíteros tomam a decisão e tomam a decisão junto com toda a igreja. Quando a gente lê o livro de Atos, fala que os presbíteros se reuniram com a igreja para tomar a decisão. Porque todos têm que funcionar. Então, Atos, capítulo 11, versículo 17 e 18, fala que nós não podemos impedir Yahweh de agir. O Eterno usou até um jumento para poder falar com Balaão. O Eterno não haveria de usar as mulheres. Então, no Velho Testamento, o Eterno usou as mulheres. O Eterno usou Esther para poder livrar Israel. Então, são várias passagens. Usou aquela mulher, qual é o nome da mulher lá na cidade de Jericó? Deixa eu ver se eu anotei o nome dela aqui. Raabe, se eu não me engano, é Raabe. Para poder... Isso, Raabe, para poder dar o livramento, escondeu ali os judeus, os ialdinos, né, dentro da casa dela. Ó, elas sempre estavam juntas com os homens. Aonde está isso? Atos, capítulo 5, versículo 14. Aonde os homens estavam, lá estavam as mulheres. Atos, capítulo 16, versículo 14 e 15, também fala que as mulheres estavam junto com os homens. Atos 17, versículo 4 e Atos 17, versículo 34. Então, aonde os homens estavam, as mulheres estavam junto. Não existia essa questão de fazer essa separação, igual é dentro do sistema aí, só uma parte funciona e a outra não funciona. Não, todos funcionavam. É tanto que no livro de 1 Coríntios fala que a mulher pode pregar e profetizar. A mulher pode orar e profetizar. Se ela pode orar e profetizar, então ela pode falar das grandezas do Eterno. O apóstolo Paulo, nesse ponto aqui, estaria se contradizendo com o capítulo 14 e versículo 34 e 35. Por isso que o versículo 34 e versículo 35 é um acréscimo de 1 Coríntios. Daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos. Então, essas alterações que eles fizeram é que dá margem para criar essas doutrinas de falar que a mulher não pode trazer uma palavra, que a mulher não pode falar, que a mulher não pode evangelizar. São esses acréscimos. Ó, Lídia, Priscila e Febe eram colaboradores fortes do ministério de Shaul. Romanos 16, versículo 1 e 5. 3 mulheres, Lídia, Priscila e Febe. Essas 3 mulheres andaram junto com o apóstolo Paulo, deram toda assistência para ele, evangelizavam juntamente com ele. Romanos 16, versículo 1 e 5. Elas eram colaboradoras do apóstolo Paulo. Só aí já havia contradição. Então, veja bem, embora fosse permitido, está aqui, mulheres orassem, profetizassem nas reuniões e tal. Aqui, ó. O Novo Testamento não lhes permite usurpar a liderança. Está vendo aí? Então, o que não é permitido é a mulher usurpar as lideranças, se tornar pastoras, presbíteras, apóstolas. É isso que é proibido. Elas contestar os presbíteros, bater de frente com eles, querer criar doutrinas, igual, por exemplo, a adventista do sétimo dia, seguem Ellen White.
Ellen White escreveu livros e até hoje vários homens estão submissos a esta mulher. Está errado. Ela não tem autoridade para poder estar na frente. Não tem, está fora. É uma mulher. O Eterno não passou essa autoridade para ela. Ela encabeçou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos os pastores da Adventista do Sétimo Dia não podem falar nada contra os ensinamentos de Ellen White. Está errado. Então, ali ela já está atuando como o espírito de Jezabel. Então, está atuando como o catolicismo romano e a Jezabel do Velho Testamento. Então, veja bem, irmãos. A questão é exercer a autoridade. A igreja é o corpo do Mashiach. Não podemos engessar os membros do corpo, como eu falei aqui. São as anotações que eu fiz aqui. E todos no corpo, irmãos, têm que funcionar. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 15, fala que ninguém pode comparecer perante ao Eterno de mãos vazias. Todos têm que... Um vai trazer uma vaca, outro vai trazer um novilho, outro vai trazer uma ovelha, outro vai trazer uma pomba, outro vai trazer farinha. Se ele não tem condição de trazer um novilho, ele traz farinha. Mas todos têm que comparecer com algo. Um vai trazer uma palavra, outro vai ler um versículo, outro vai fazer uma oração, outro vai fazer um louvor, mas todos têm que funcionar, porque se não funcionar, não existe edificação. Vou ler aqui Efésios 4, versículo 10, para os irmãos, aqui, que ele diz assim, o versículo 11. É ele que concedeu uns a ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, em vista do ministério, para a edificação do corpo do Mashiach, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho do Criador, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Mashiach. Então, tudo foi dado para o corpo, para que o corpo seja edificado. Esses homens foram dados para o corpo, para que o corpo seja edificado. Mas quando eles trazem a palavra, todos os irmãos depois podem vir e compartilhar aquele entendimento. Talvez alguém vai trazer algo que aquele irmão não trouxe, vai enriquecer mais ainda a palavra dele, vai haver mais edificação. Então, essa questão de que mulher não pode falar é totalmente errônea. Pelo contrário, a mulher ela não só pode falar, como ela tem que falar. Ela tem que falar, porque senão nós nos tornamos uma denominação. Aí vai haver um grupo engessado e outro grupo que está falando. Um grupo de mulheres e um grupo de homens. Não vai fazer isso. É grupo de homens e grupo de mulher. Mulher fica caladinho, homem falando. Mulher calada e homem falando. Não existe isso, irmão. É um corpo. Olha o que diz no livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 28. Aqui diz assim. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo... Eu já vou ler aqui, 1 Coríntios, e vou lá em Gálatas, 3:28. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, diz assim: estejam caladas as mulheres nas reuniões, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir sobre algum ponto, se quer aprender sobre algum ponto, interrogue os maridos em casa. E se ela não tiver marido, ela vai interrogar quem? Está vendo aí? Não é conveniente que a mulher fale nas reuniões. Então, aqui já começa errado. Se ela não tem marido, ela vai aprender com quem, então? Outra questão. Aqui ele diz assim, como diz também a lei, como a lei determina. Aí a pergunta é o seguinte, irmão. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele guardava a lei? Não. Então, quem é esse autor aqui que está falando que está seguindo um mandamento da lei? Ele está falando assim, ó. Isso está escrito na lei, tem que ser guardado porque está escrito na lei de Moisés. Só que Paulo falou que a lei já passou, que a lei é sombra das coisas que haveriam de vir. O apóstolo Paulo falou assim, eu não guardo a lei nem por uma hora. E ele falou que quem quiser guardar a lei está debaixo de maldição. Então, no livro de Gálatas, ele bate de frente. Então, esse autor que escreveu o versículo 34 e 35 é um copista. Ele foi lá e acrescentou o texto. Eu vou mostrar daqui a pouco para os irmãos a Bíblia de Jerusalém. Ele foi lá e acrescentou o versículo 14 e o versículo 34 e o versículo 35. Ele acrescentou. Porque Paulo não pode contestar a sua própria palavra. Ele não pode contradizer ele mesmo. Olha o que ele diz no livro de Gálatas 3, versículo 28. Ele diz assim. Vou pegar o versículo 23. Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei, para a fé que haveria de se revelar.
Assim a lei se tornou nosso pedagogo, até o Machia, para que fôssemos justificados pela fé. Chegado, porém, à fé, não estamos mais sob o petágogo. Ele falou, nós não estamos mais debaixo da lei. Vós todos sois filhos do Criador pela fé no Machia e Yahshua, pois todos vós que fomos batizados em Yahshua, os vestistes de Yahshua. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só no Machia. Então, aqui agora ele falou assim, todos no corpo têm a mesma importância para o Machia, seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, seja brasileiro, seja alemão, seja francês, seja chinês. Ele falou, toda a diferença se acaba. Todos. Então, nós somos membros uns dos outros. Todos têm que funcionar. Deixa eu ver se eu acho que o versículo onde mostra o acréscimo aqui. Não sei se a irmã colocou eu como anfitrião aí, eu vou olhar aqui. Vê, irmã. Ou então a irmã coloca as imagens para nós aí. Aí, ó. Se quiser aproximar para nós aí, ó. Aí, essa é a 1 Coríntios. Põe uma de cada vez, mano. Bem devagarzinho aí. Aí, ó. Você está mostrando que o texto é acrescentado. Como mostra essa fotografia, o escriba identificou 1 Coríntios 14, 34 como texto adicionado, ou seja, foi acrescentado. Não foi o apóstolo Shaul que escreveu. Eles falou que eles não quiseram colocar ele nem entre colchetes. Era para ele estar entre colchetes. Era para ele estar entre parênteses, mas não colocaram. Mas é um acréscimo. Quer ver? Coloca a outra agora. Essa outra de vermelho também. Não é outra aí. Deixa eu ver se é esse aí. Aí, ó. Marcado com uma barra com um acréscimo posteriores. Essa também mostra. Tem outra também aí. Essa aí. Ó. O escrevente marcou 1 Coríntios 14, 105. A única. Deixa quieto agora, dá para ver. A única passagem da Bíblia que ordena as mulheres que se calem nas igrejas, como um acréscimo posterior. Está vendo aí? É um acréscimo posterior. Depois que o apóstolo já tinha escrevido, ele foi lá e acrescentou isso, que as mulheres fiquem caladas e não falem nas reuniões da igreja. Agora, o próprio rodapé da Bíblia de Jerusalém, até o irmão, não sei se foi o irmão aí, teve um irmão aí que mostrou aí, não sei se foi o irmão Lucas, teve um irmão que mostrou esse versículo aí, mas realmente, o rodapé da Bíblia de Jerusalém, quando a gente. Por isso que eu gosto de usar muito a Bíblia de Jerusalém, porque ela mostra os acréscimos. Quando ela não mostra entre colchetes lá em cima, ela mostra no rodapé. Ela vai lá e fala, esse versículo é acrescentado. As outras Bíblias não fazem isso. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela vai lá e mostra. Se tiver a Bíblia de Jerusalém, a irmã pode mostrar aí. Acho que eu mandei aí para o irmão Alex aí, a Bíblia de Jerusalém. Se não tiver, depois... Não, nessa não. A Bíblia de Jerusalém, ela está... Não é nenhum desses, não. Nesse não. Mas se não tiver, depois, os irmãos... Quem tem a Bíblia de Jerusalém pode procurar em casa que vai achar. No rodapé da Bíblia de Jerusalém. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia de Jerusalém para os irmãos ver como é que está no rodapé. Não é nenhum desses aí, não. Mas irmão, eu eu vou vou pôr você. Você tem printado? Porque eu recebi só essas duas. Até porque ele não mandou. Eu mandei ela por último. E aí ele não deu para ele ver. Mas deixa eu ler aqui no rodapé aqui, que os irmãos vão entender. Aqui no rodapé está assim, ó, da Bíblia de Jerusalém. No rodapé da Bíblia de Jerusalém está assim, ó. Os versículos 34 e 35, que alguns manuscritos colocam do versículo 40, são uma interpolação pós-paulina, depois de Paulo, tá vendo? Além do fato de que se trata de apelo à obediência à lei, viu aí? Então, a própria Bíblia de Jerusalém está mostrando que Paulo não iria pegar uma referência da lei e trazer para a graça. Ele não ia pegar um mandamento da lei, trazer para o Novo Testamento e querer que as pessoas guardassem um mandamento da lei. Então, é isso aí, irmãos. É só uma palavra só para trazer esclarecimento para os irmãos de que essa questão aí, ela não faz sentido. Eu já bati de frente mais com essas duas passagens aí. Eu sabia que mulher não pode ter a função de apóstola, de presbíteras, mas
com respeito a falar na igreja, eu ainda tinha, eu fiquei muito tempo assim, com dúvida com respeito a essa questão, porque a escritura foi muito fermentada, igual o Yalcho fala lá, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher misturou no meio da farinha lá. Mas, graças ao Eterno, hoje nós temos essas Bíblias, igual a Bíblia de Jerusalém e outras traduções, temos dicionário, que nos mostra onde está os acréscimos. Ok, irmão? Então, espero que ficou esclarecido. As irmãs podem ficar despreocupadas que o Eterno quer que todos funcionem como um corpo só e pode passar, ensinar o nome correto, falar para as pessoas das verdades do Eterno, que Trindade não existe, que o nome de Jesus é pagão, que o nome verdadeiro é Yahweh, Yalcha. Tem que transmitir, tem que levar a mensagem do Eterno. Não pode deixar só com os homens, não, porque aí nós vai virar uma denominação. Aí é os nicolaítas da mesma forma. Aleluia, maravilhoso demais. Ficou tudo muito claro, irmão. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Caiu por terra, todo levante. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja, só temos a agradecer nosso eterno Pai Celestial.